Fala pessoal, e aí, tudo bem? Beleza? Para começo de conversa, inscrevam-se aqui no canal, deem o like de vocês para a gente continuar trazendo sempre informação e análise em cima de fatos reais e concretos, sem ficar polemizando com polêmica barata ou até mesmo inventando notícia. Vou pedir a você também que dê uma moral para o professor de guitarra e violão, o meu querido Átila Reis. Aqui está o canal dele, aqui está o link para o site dele, tudo na descrição aqui deste vídeo. Você pode agendar uma aula virtual experimental, tá? De qualquer lugar do mundo, e ele garante a você, e eu também, que com 10 minutos de prática por dia você pode aprender a mandar esse som maneiro que você tanto sonha no rock, pop, aquela coisa toda. Beleza, pessoal? Vamos direto ao ponto aqui no enunciado do vídeo, né? O César Grafietti é o maior especialista em gestão esportiva e finanças do esporte também, que tem em língua portuguesa, tá? Então, um camarada até que deu uma entrevista ao Mauro César, né, no Dividida, o programa do Mauro no UOL, falou também com o Paulo Massini, no canal Paulo Massini, né? Enfim, deu entrevistas aí ao longo desta quinta-feira e eu troquei ali umas mensagens com ele, mas, digamos assim, profundas, meio que o entrevistei via WhatsApp para entender algumas coisas da situação financeira dos clubes do futebol brasileiro, particularmente em relação ao Flamengo, tá? Porque o balanço do clube rubro-negro foi divulgado nesta quinta-feira com uma queda de 20% ali nas receitas, né, ali na casa de 756 milhões de reais e um déficit, ou seja, uma perda de 106 milhões de reais, né? E aí ele me explicou uma situação muito particular que diz respeito até entrada de dinheiro, como foi uma temporada atípica que avançou por 2021, uma entrada de dinheiro de TV de 87 milhões que ficou para 2021, assim como os 10 milhões do Campeonato Carioca. Então, segundo o César Grafietti, talvez a análise mais real tenha sido de que esse prejuízo tenha sido da ordem de 10 milhões de reais. Mas, enfim, o prejuízo é óbvio, impactado por toda a questão de pandemia, em perda de bilheteria, sócio-torcedor. Esse é o principal impacto, né? Porque o clube até teve uma queda nos seus gastos, né? No custo ali, com folha de pagamento e outras coisas mais. Então, houve uma queda ali de despesas. Mas eu perguntei a ele se de fato, porque até ouvi uma entrevista do Amir Somoge, né, na ESPN, que parecia ali uma situação muito caótica, né? Eu quis me aprofundar com o César Grafietti. Eu falei, escuta, é isso mesmo ou não? Ele falou, não, a situação não é tão preocupante, não. Ele falou que sim, o clube não pode fazer grandes investimentos em contratações, então esqueçam, tá? Tanto que a manchete acabou a fase de grandes investimentos, ou pelo menos está suspensa a fase de grandes investimentos em contratações, porque não é o momento de fazer isso não é permitido. Então aí a gente tem explicação também, a gente ouviu os dois lados naquela situação do Rafinha, né? Tem a questão financeira, a questão política, e é óbvio que tem a questão financeira muito relevante nessa história, né? Dá um passo maior do que as pernas. Veja a situação do Corinthians, né? Com a dívida batendo na casa de R$ 1 bilhão, só o clube, fora o estádio. É uma situação deplorável, né? Assim como a situação do Botafogo também. Lembrando que o Palmeiras teve um prejuízo maior até do que o Flamengo. O Grêmio teve um superávit da ordem de 38 milhões de reais, muito por causa da venda de jogadores. Então a grande manchete é essa. Não há espaço para fazer grandes investimentos em contratações. Ele diz que a atenção agora deve ser dada especificamente ao pagamento de contratações, né, de parcelas de contratações. Aí tem o caso do Michael, por exemplo, tem o caso do Léo Pereira, né? Esses dois casos particularmente foram feitas em 2020 com pagamentos estendidos a 2021. Ele falou que essa é a grande, não diria preocupação, mas tem que estar atento a isso, tá? O dinheiro do Pedro, da contratação do Pedro, valor atualizado de 88 milhões de reais, entra no orçamento de 2021, tá? Então não tem nada, absolutamente nada a ver com o orçamento de 2020. Não é tempo para fazer grandes investimentos, não acredite em grandes contratações, tá? Em jogadores com salários astronômicos, a gente falou sobre isso já aqui,
com informação, não é achismo, é informação obtida com gente muito importante da direção da alta cúpula do clube. Vidal não tem a menor possibilidade, Jean-Pierre não tem a menor possibilidade, dentre outros nomes que vão aparecendo aí, jogadores com alto custo, que não faz sentido. Ah, mas espera aí, não tem pagamento de passe, né, direitos federativos hoje, só o pagamento de salários. Esse só o pagamento de salários inexiste, né? Uma coisa enganosa, uma coisa que é dita, às vezes aí é o sabor do vento, mas que não faz o menor sentido, porque salário entra nas despesas, né? Pagamento folha salarial, então esqueçam, tá? Não entrem muito nessa, são negócios de oportunidade dentro das possibilidades do clube, tá bom? Por que o Grêmio teve esse superávit, então, um clube com menos receitas do que o Flamengo? Por causa da venda de 2 jogadores, o Everton Cebolinha e o PP, isso ajudou. Mas também não é a hora de pegar esse dinheiro e sair gastando. Não. No caso do Grêmio, maneirar, entendeu? Controlar a situação. Beleza? Tá compreendido isso? Então, assim, conversando com a pessoa que mais entende sobre o tema no Brasil, não é um caso caótico, longe disso, super preocupante, longe disso. É apenas um período de cuidado. Um ano que causou problemas para todo mundo. Eu não sei se vocês assistem a série no Netflix da 3ª temporada, né? A Dirigir para Sobreviver, né? Drive to Survive, é a série da Fórmula 1. Né? E um dos dirigentes das equipes, né? O diretor esportivo da McLaren, né? O Zac Brown, que é um americano, ele até fala assim, acho que no 2º episódio, ele fala, gente, esperemos, as corridas precisam voltar para que a gente volte a faturar, para que a gente possa sobreviver, né? É uma questão que transcende o esporte, né? Mas que no esporte atinge os mais ricos. A gente está falando de Fórmula 1, um esporte de altíssimo rendimento, com altíssimo custo, com altíssimo faturamento. A gente está falando de uma equipe como a McLaren, falando sobre isso. Christian Horner, que é o diretor esportivo da Red Bull, que tem a Red Bull por trás, um conglomerado que vale bilhões e bilhões de euros, né? Austríaco, esse conglomerado, que tem também franquias, né? Em times de futebol. A gente tem o caso do Red Bull Bragantino, o Red Bull Salzburg, da Astro, o Red Bull Leipzig, o Red Bull de Nova York também e tal. É uma equipe, o Christian Horner estava falando, gente, esperemos, aguardamos, né? Esperamos que sobrevivamos a isso tudo. Né? É uma questão muito preocupante, cara. Então, assim, não entrem nessa de grandes contratações. Quem falar sobre isso, primeiro, está mal informado, 2, está sendo até desonesto diante dessa situação toda do clube. Valeu? Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.